Em nosso estudo de hoje, a lição 12 do livro Seara dos Médiuns, na mediunidade. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário, a pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem enxada, entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem, se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime, se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele, se irresponsável estimula a desordem, se desonesto incentiva a pilhagem, se consciente é abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência, todavia com eles, se desequilibrado, favorece a loucura, se corrompido, estende a viciação, se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Os reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhe a influência pelos males ou bens que espalhem. Assim também na mediunidade, seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho como bênção de Deus a brilhar sobre ti. A gente lembra que a definição de mediunidade no livro dos médiuns é aquela pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer um dos graus possíveis dentre os vários que existem, que normalmente as pessoas chamam de médium quando a pessoa tem uma capacidade mais ostensiva, mas o livro dos médiuns vem garantir para a gente, todos somos médiuns. Né? Uns percebem mais e outros percebem menos. E o que é isso? É apenas a capacidade de sentir a influência dos espíritos. Mas os espíritos que estão aqui ombreando com a gente, eles são de diversos graus. A gente vai encontrar espíritos mais evoluídos com a gente. De regra, a gente vai encontrar espíritos que estão aqui no mesmo nível de aprendizado que a gente e vai encontrar muitos espíritos também inferiores ainda aqui na Terra. Se assemelha ao que acontece quando a gente vai para a rua e vai ter contato com o meio social que a gente está inserido. É a mesmíssima coisa. Você vai encontrar pessoas muito inteligentes, outros que não conseguem estudar ainda muito, porque a vida não está deixando, a prova da vida ainda não deixou ele entrar numa escola e se dedicar à escola. Você vai encontrar pessoas muito honestas e pessoas desonestas. Você vai encontrar todos os tipos possíveis de pessoas, mas com uma observação. Quando a gente vai falar do plano espiritual, você vai ter de 3 a 5 vezes o número de pessoas que teria encarnado. Então, um ambiente que você tem 1000 pessoas encarnadas, você vai ter no mínimo 3.000 a 5.000 espíritos também. A população, do outro lado, acaba sendo muito maior. E essa mediunidade a gente pode utilizar tanto para coisa ruim como para coisa boa. Ela é uma coisa neutra. Então, o que acontece? A gente vai até admitir que quanto mais próximo da infância do espírito, mais materializado a gente se encontra, e é natural que a gente queira tirar proveito dessa faculdade, já que eu estou tendo um dom que a maioria não está tendo. Então, a gente vai ver que nas histórias antigas, todas as culturas, você vai encontrar o oráculo de Delfos na Grécia, você vai encontrar os oráculos no Egito, vai encontrar oráculos também na cultura judaica, na cultura indiana. Então, tanto com os hindus como com os budistas, muitas comunicações espirituais, sempre ocorreu. Mas quanto mais a gente vai para o passado, as pessoas queriam tirar proveito econômico, é por isso até que Jesus falava no Evangelho, né? Dai gratuitamente aquilo que recebeste gratuitamente, querendo estabelecer uma diferença para quem fosse adepto do Evangelho de Jesus.
e também mostrando para a gente que agora na codificação, qual é o objetivo maior da mediunidade. O objetivo maior da mediunidade é o quê? É servir de instrução para os homens. Que qualquer coisa que a gente faça com interesse, seja financeiro, seja interesse que vai alimentar o ego, a vaidade, reconhecimento em público, qualquer coisa desse tipo afasta os espíritos bons, afasta os espíritos sérios e te deixa à mercê apenas de espíritos que são inferiores. Então o Emmanuel hoje vem falar para a gente, não é a mediunidade que te distingue, fulano é um ótimo médium. O que ele está fazendo com a mediunidade dele? O que ele está fazendo com o talento que ele tem? Ele diz para a gente, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. E é a produção que vai revelar o operário. Como é que as obras dele, pelo fruto que se conhece a árvore, né? Então como é que são as obras dessa pessoa? A pena vai apenas mostrar a alma daquele que está escrevendo. Falava da pena, hoje é da caneta, hoje é até da digitação e muitas das vezes até mesmo a locução que está sendo transcrita imediatamente pelos nossos computadores. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo lhe dirige. Aí ele vem fazer uma comparação, como sempre, a sua maneira didática, com o lavrador, com o legislador e com o artista, mostrando o que o lavrador, o legislador e o artista podem fazer se utilizarem de maneira equivocada os seus dons e o que eles podem fazer quando utilizam de maneira correta. E ele vem falar para a gente, na mediunidade, o que acontece? A gente vai conseguir dar uma utilidade a esse dom se a gente colocar o nosso tempo, o nosso serviço para o bem de todos, em qualquer atividade que seja do bem, a favor do próximo. Ele fala que é o bem irrepreensível que podemos fazer. E a gente vai perceber uma coisa, eu tenho esse dom mediúnico e sou professor de natação. Me veio na cabeça aqui um exemplo. Então, naturalmente, eu vou começar a saber como guiar aquele meu aluno, eu vou pedir inspiração. Tem aluno que a gente não pode passar a mesma coisa que está passando para os outros, porque ele pode desenvolver um problema mais sério de coração, ele já tem uma limitação nesse ponto. Tem outro que você pode investir um pouco mais, e você começa a utilizar a tua mediunidade para o bem, para poder estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Mas eu peguei um exemplo assim, né, de professor de natação, para que não sejam os mesmos exemplos sempre. Quando você fala de médico, de educador, seja ele professor, seja ele pedagogo, é mais fácil falar. Quando vem falar do funcionário público também, o que trabalha no judiciário, você vê que o que tem que trabalhar no judiciário, se ele estiver realmente utilizando a mediunidade dele de maneira correta, o que ele vai estar fazendo? Vai estar procurando orientar a pessoa, porque sabe que ninguém procura o judiciário porque quer. A pessoa só procura o judiciário quando tentou de alguma maneira, esgotou as maneiras de solucionar um conflito e não conseguiu. Então vai ter que buscar uma terceira opinião. Quando a gente começa a utilizar esse dom para promover o bem das pessoas, aí Emmanuel usa uma frase aqui, que o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. É interessante que a gente ouve aquela sentença de que você não deve esperar retorno, mas o retorno sempre vem. E se ele não está vindo de maneira material, como a gente espera às vezes que venha, através de um reconhecimento, através de um simples pedido de obrigado, né, como a gente às vezes fica esperando, ele sempre virá na forma espiritual. Por quê? Porque cada um que está sendo beneficiado tem ali, no mínimo, um anjo da guarda, algum espírito familiar cuidando dele e outros espíritos simpáticos também dentro daquela lição trazida no Livro dos Espíritos, os espíritos que convivem com a gente. Esses espíritos que afinizam com a pessoa estarão gratos a nós, estarão também nos proporcionando momentos de equilíbrio, muitas das vezes se tornando nossos amigos, muitas das vezes nos ajudando nesses momentos difíceis de prova que a gente passa aqui na Terra. Então, vamos começar a partir de agora a pensar assim, qualquer dom que eu tenha, eu estou percebendo esse dom, vamos a partir de agora começar a usar esse dom em benefício de alguém ou de alguma causa, e a coisa vai começar a fluir. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.